Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e bora falar um pouquinho de Cruzeiro, mais precisamente sobre o nosso novo treinador e também sobre esses diversos nomes que têm sido ventilado para chegar e vestir a camisa do Cruzeiro nessa temporada de 2021. Por gentileza, deixa o like no vídeo aí para dar aquela força pra gente, se inscreva no canal também para que assim você não perca nada postado aqui no Lado Azul e sinta-se sempre à vontade para usar os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então, sem mais lero-lero, vamos começar falando aí do Felipe Conceição, que chega aqui em BH na quarta-feira, mais conhecido como amanhã, né? Então, ele tem a chegada esperada amanhã, quarta-feira, para começar a trabalhar de fato como funcionário, como treinador do Cruzeiro, né? Os jogadores estão de folga, de recesso, de férias, né? Até o dia 15 de fevereiro, que é quando eles se reapresentam ao então novo treinador Felipe Conceição, para de fato iniciar os trabalhos em conjunto. Mas isso não quer dizer que o Felipe Conceição só vai poder começar a trabalhar no dia 15, né? Diferentemente disso, ele tem que começar o quanto antes, já ir fazendo a leitura do elenco do Cruzeiro, sentar com o André Mazzuco, que é o diretor de futebol, sentar com a diretoria e ver o que o Cruzeiro vai fazer nessa janela de transferências. E uma coisa que tem me incomodado muito, não sei se vocês ainda se lembram, mas o Cruzeiro está impedido de registrar novos jogadores atualmente. Tem aquela dívida com o PSTC lá do Paraná, o clube formador do zagueiro Bruno Viana, que o Cruzeiro negociou com a Europa. Então o Cruzeiro na época tinha que ter pago 1,7 milhões de reais, só que hoje esse valor corrigido com juros e multa, né, chega aí aproximadamente 2,3 milhões de reais. Então o Cruzeiro precisa pagar essa quantia ao PSTC do Paraná para que aí sim a punição de inscrever jogadores seja retirada e aí o nosso planejamento possa ser feito de fato, né? Porque não adianta nada a gente especular Ciclano ou Beltrano, sendo que a gente sequer pode inscrever esses jogadores que teoricamente estão chegando no Cruzeiro, né? Então o Felipe Conceição vai ter que fazer uma leitura muito bacana do elenco do Cruzeiro para saber quem fica, quem sai, quais são os jogadores que se encaixam, né, com a sua filosofia de jogo. E eu tinha feito uma pesquisa aqui no canal, no último vídeo que eu postei, perguntando a opinião de vocês sobre qual seria o melhor nome para vir treinar o Cruzeiro. Eu vou colocar aqui na tela agora, ó. Na sua opinião, qual seria o nome ideal para ser o novo técnico do Cruzeiro? Coloquei as opções de Marcelo Oliveira, Lisca, Felipe Conceição, Dorival Júnior e Thiago Nunes. E o Felipe Conceição, depois dos 385 votos, acabou recebendo aí 35%, né, da preferência de vocês. O Marcelo Oliveira praticamente no empate técnico ali, né? O Lisca doido ficou bem abaixo do que eu esperava. E o meu nome predileto, que era o do Thiago Nunes, ficou com 10%. Eu gosto da ideia de ter o Felipe Conceição como treinador do Cruzeiro. A ideia de jogo dele aparentemente é bem positiva, pelo menos diante do que ele conseguiu apresentar no América e no Guarani. Agora resta saber se ele vai conseguir colocar isso em prática aqui no Cruzeiro, né? Quanto à filosofia de jogo, ok, 100%. Quanto ao gasto financeiro que o Cruzeiro vai ter com ele, ótimo também, um custo barato. Então, se o custo-benefício vai ser bom, a gente vai saber daqui uns meses, na prática, né? Mas é um custo baixo, então se encaixa dentro da realidade do Cruzeiro. Agora, o meu pé atrás com relação ao Felipe Conceição é só se ele vai ter tato para lidar com a camisa do Cruzeiro, com o elenco do Cruzeiro, que acaba tendo um jogador ou outro que é mimado, e o histórico diz isso, né? Então tomara que ele tenha discernimento para administrar e gerir bem esse grupo do Cruzeiro, que por muitas vezes já mostrou que não é lá um dos mais fáceis, né? Ele que teoricamente teve problema com o Lucas Crispim lá no Guarani, dizem que a relação dele com o atleta não era das melhores. Na sua curta passagem pelo Red Bull Bragantino, ele acabou deixando o Claudinho muitos jogos no banco também. E para quem acompanha o Brasileiro da Série A aí, sabe que o Claudinho tá voando, jogando no mais alto nível. Então ele aparenta ter um atrito ou outro com um jogador ou outro, e teoricamente são os que têm mais destaque em suas respectivas equipes, né? Mas vamos deixar o passado no passado. Tomara que o Felipe Conceição faça um belo trabalho frente ao Cruzeiro e que nos ajude, né, e que nos conduza à elite do futebol brasileiro, que o nosso principal objetivo é esse, né? Voltar para a Série A, para que os dias de paz
possam retornar para nós torcedores, né? Então, boa sorte, Felipe Conceição. Tomara que você seja qualificado e que atenda às expectativas da torcida. Vamos falar rapidinho, rapaziada, sobre o Orejuela, que é outra coisa que tem me incomodado demais, cara. A demora que o Cruzeiro tem tido para lidar com esse assunto da venda do Orejuela, que já deixou claro e explícito, transparente e cristalino que não pretende jogar a Série B pelo Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tinha um contrato, um acordo, né, com o Grêmio, com o preço fixado do passe do atleta ao fim do empréstimo. A negociação parecia que ia dar certo, mas no fim das contas não deu. E a diretoria do Grêmio acusa o Cruzeiro de não ter honrado com os termos, mas aí teve o boato também que o Grêmio queria pagar menos e muito parcelado. Enfim, fato é que não deu negócio. E o Cruzeiro tem as opções também de oferecer o atleta para outros clubes do Brasil, como o Palmeiras, o Flamengo, que tem um alto poder aquisitivo e que precisam de lateral direito. Então, são duas boas opções, só que o Cruzeiro está demorando demais para definir o futuro do Orejuela e com isso o valor de mercado do atleta vai caindo, o desinteresse faz, né, com que o valor caia. E outra coisa que pode influenciar negativamente para a gente nessa negociação é que o lateral direito Rafinha, que até então jogava no Flamengo quando eles foram campeões da Libertadores, ele acabou rescindindo seu contrato lá no time da Grécia, se eu não me engano, que ele jogava. Então eles contrataram outro lateral direito lá, aparentemente ele ficou insatisfeito, rescindiu o contrato e, ao tudo indica, ele vai voltar a jogar no Brasil e aí seria mais um lateral de bom nível para tomar uma vaga nos times da Série A aqui do Brasil e, consequentemente, dificultar uma venda do Orejuela, né? Então, o fato do Cruzeiro estar demorando muito a lidar com esse assunto do Orejuela e esse segundo fato do Rafinha estar disponível no mercado e aparentemente voltando para o Brasil, isso tende a fazer que fique ainda mais difícil para o Cruzeiro arrumar um destino por Orejuela e conseguir o dinheiro que é justo no atleta, né? O dinheiro esse que seria muito bem-vindo para pagar salários atrasados, para pagar a punição que nos impede de registrar novos atletas. Enfim, essa venda do Orejuela era uma chave muito importante para um bom início de ano, pelo menos meio que equilibrado financeiramente por aqui, né? Então tomara que o Cruzeiro e André Mazzucco aí consigam vender o Orejuela o quanto antes, porque esse dinheiro tá precisando pingar na nossa conta, né? E vamos falar também, rapaziada, sobre alguns nomes que estão sendo ventilados aqui no Cruzeiro, né? O Felipe Conceição aparentemente vai indicar dois nomes, pelo menos é isso que tem rodado na mídia aí, e esses dois nomes são do Red Bull Bragantino, mais precisamente do atacante meio-campista Morato e também do Bruno Tubarão, que é um meio-campista, jogador de velocidade. Nenhum desses dois nomes me causa grande expectativa. O do Bruno Tubarão eu acho que pode até ser uma alternativa ok ainda. Não sei se ele teria condições de vestir a camisa do Cruzeiro, mas enfim, esse é o perfil de contratação que a gente vai fazer para esse ano. Jogadores que não têm reconhecimento no futebol, que vem de uma outra temporada boa, então querendo ou não a gente vai ter que fazer algumas apostas sim, e por mais que esses dois nomes não me gerem grande expectativa, eu ainda acredito que o Bruno Tubarão poderia ser um nome ok, mas o Morato eu não gosto nem um pouco desse nome vestindo aqui a camisa do Cruzeiro, pois eu acho ele muito ineficiente lá na frente e desses jogadores nós estamos cheios no elenco já. Outro nome que tem sido bastante veiculado aqui no Cruzeiro é o do lateral esquerdo Jean Victor do Paraná. Ele fez 33 jogos na Série B nessa temporada, marcou, se eu não me engano, 2 gols e deu uma assistência. Então é um jogador que participou pouco lá na frente, mas também a campanha do Paraná não foi das melhores na Série B, né? Tanto é que a gente viu o resultado deles aí ao fim da competição, o elenco está sendo desmanchado. Então o Jean Victor, pelo vídeo de melhores momentos do atleta, aquelas skills que eles postam no YouTube, parece ser um cara bem habilidoso, de um futebol interessante, deu vários chapéus, não que isso seja tão relevante assim, mas mostra que o cara tem alguma habilidade, tem alguns lances de efeito, parece pegar bem na bola, cobra escanteio, cobra falta, chuta de fora da área, então parece ser um jogador interessante, de 26 anos, já não é nenhum menino mais, porém não é um cara velho também, veterano, né? Tá numa idade muito boa ali, então essa experiência que ele teve em jogar toda a Série B poderia ser interessante para o Cruzeiro,
e ele está sem contrato com o Paraná, o seu contrato se encerrou. Então ele voltou ao Boa Vista do Rio de Janeiro, ele estava por empréstimo. Então acho que caso o Cruzeiro tenha interesse nesse atleta, não deve ser nenhum problema tirá-lo do Boa Vista, seja por empréstimo ou por uma compra em definitivo, deve ser um valor bem barato o passe dele, mas tudo para o Cruzeiro hoje é muito dinheiro, porque a gente não dispõe de fundos, né? Então eu acho que seria um nome interessante, cara. Eu vi alguns vídeos dele e aparentemente é um bom lateral. Então, desses nomes todos que estão sendo ventilados no Cruzeiro nesse início de janela, o Jean Victor, lateral esquerdo do Paraná de 26 anos, é o que mais me agrada, até mesmo mais do que o Bruno Tubarão, que eu disse ser ok. E aparentemente pode ser que pinte aí, pois vem sob indicação, ou pelo menos viria sob indicação do Felipe Conceição, né? E o cara de mais nome, né, que tem sido ventilado aqui no Cruzeiro é o Wellington Paulista, que já tem uma passagem bem marcante pelo Cruzeiro, né? Acho que mais de 100 jogos, mais de 30 gols. Então, um cara que sempre vestiu nossa camisa com muita raça, com muito orgulho. É um cara que grande parte da torcida gosta bastante, mas eu sinceramente não vejo o Wellington Paulista como sendo uma boa opção para o Cruzeiro nesse momento, porque ele tem 37 anos de idade, então eu acho que é uma idade muito avançada, não dá conta de jogar os 90 minutos. No Fortaleza ele acaba sendo poupado em alguns jogos, sai no segundo tempo. A gente precisa de jogadores que deem conta do recado, da pegada, e eu acho que a fase do Wellington Paulista, por melhor que tenha sido lá atrás e por mais que ele tenha representado a camisa do Cruzeiro, passou. É fase, é ciclo, assim como o Kleber Gladiador passou, assim como o Newton passou, assim como o Marcelo Oliveira, treinador, passou. Eu também entendo que a fase do Wellington Paulista aqui no Cruzeiro passou, então eu não vejo o Wellington Paulista como um bom nome para o Cruzeiro nesse momento, por mais que eu goste muito da figura o Wellington Paulista. E eu queria saber da opinião de vocês também sobre esses temas que eu abordei no vídeo de hoje. Se você gosta da opção do Wellington Paulista vir para o Cruzeiro, se você gostou da escolha do Felipe Conceição, se você gosta desses nomes que estão sendo ventilados, do Bruno Tubarão, do Morato, do Jean Victor, lateral esquerdo, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.